Pessoal, eu vou começar então a nossa revisão. Quem for entrando depois, avisem para o pessoal, todo mundo que essa live vai ficar pronta, tá? Vai ficar gravada. Então a gente vai gravar, vai postar no canal do Grau e aí a gente vai mandar o link para vocês. Para caso quem não pode assistir agora ou quem quiser assistir depois, vai ficar gravada. Eu queria só lembrar que, assim, como é uma matéria grande, uma matéria com bastante conteúdo, a gente não está fazendo uma revisão de toda a matéria aqui, porque se eu fizesse a revisão de toda a matéria aqui, o nosso tempo está muito curto para isso. Então, assim, a gente está fazendo uma revisão de 1h30, então ela foi basicamente baseada na prova, tá? A gente não consegue abordar todos os assuntos dessa matéria aqui, mas a gente tentou colocar, eu tentei colocar o máximo possível resumido nessa revisão. Vocês estão conseguindo me escutar? Só dá um ok para mim, pode ser no chat, pode ser onde vocês quiserem. Estão conseguindo, né? Vou começar então, tá? Deixa só eu abrir aqui. Então vamos lá, galera. Tá muito baixo o som para vocês ou tá bom? Tá bom. Tá bom, então, vamos começar. Aqui a gente tem a nossa revisão para a prova de segurança do trabalho e segurança do trabalhador e biossegurança, tá? Então, primeiramente, a gente precisa saber o que é a segurança do trabalho. Segurança do trabalho são todas as medidas que a gente vai adotar para tentar evitar ou diminuir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. E também proteger a integridade e capacidade de trabalho do trabalhador. Qual a diferença entre acidente de trabalho e doença ocupacional? Um acidente de trabalho, por exemplo, eu trabalho limpando uma vidraça de um prédio. E aí, por alguma razão, pode ser por falta de equipamento ou por descuido mesmo, eu caí lá de cima. Isso seria um acidente de trabalho. Ou eu perdi minha audição, eu perdi um dedo, alguma coisa com maquinário do local que eu trabalho. Isso seria um acidente de trabalho. Doenças ocupacionais, a gente vai falar mais para frente delas, mas muito conhecido como LER e DORT. Lesão por esforço repetitivo e distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. O que é isso? Principalmente esforço repetitivo, esforço em excesso, carregar peso demais, trabalhar em postura errada, a gente vai ter problemas ocasionados pelo nosso trabalho. Tá? Então, a gente tem essas duas formas. Como é que a gente consegue evitar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais? Tudo isso vai ser responsabilidade da empresa contratante, ela vai treinar e dar os materiais, os equipamentos que são adequados para que a gente consiga evitar tanto os acidentes quanto as doenças ocupacionais. Então, aqui a gente tem uma fotinha só para ilustrar. Aqui na primeira, um acidente de trabalho, né? Essa pessoa machucou, teve alguma lesão por alguma coisa, do que parece ser uma obra. E aqui, esse rapaz está com dor na coluna. Acontece principalmente trabalhar com postura errada, trabalhar por muito tempo sentado, trabalhar por muito tempo em pé, trabalhar nesses locais sem ter acesso a, por exemplo, ginástica laboral, que a gente pode fazer exercícios curtos num curto período de tempo que podem evitar esses problemas que são muito comuns da gente ter. Então, alguns conceitos. Primeiro, de equipe multidisciplinar e depois da CIPA. A equipe multidisciplinar, como a grande maioria de vocês já sabe, ela é uma equipe composta por diversos profissionais, de diversas áreas, por diversas formações, que vão estar trabalhando em conjunto por um mesmo final, digamos assim. Então, todo mundo vai trabalhar com o mesmo objetivo, visando cada um na sua área, tentando, no caso aqui, minimizar esses acidentes de trabalho e essas lesões que a gente vai ter. Então, essa equipe multidisciplinar vai ser composta pelo técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. E formam o que a gente chama de
SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Todos esses cursos, enfermeiro, médico, engenheiro, tudo isso tem uma especialização. Depois que você faz a sua graduação, você vai fazer a especialização no trabalho para conseguir trabalhar com essas questões. Da prática de tentar evitar e fornecer medidas cabíveis para a gente conseguir evitar os acidentes de trabalho, conseguir evitar essas questões relacionadas à insalubridade do trabalho. E a gente tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela vai ter como objetivo prevenir acidentes, como o próprio nome já diz, e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde. Então, ela vai, por exemplo, ver, sei lá, se eu trabalho com uma fábrica e tenho alguma máquina ali que pode me causar algum acidente, que eu posso prender minha mão e eu posso perder um membro. A CIPA, ela vai estar responsável por observar qual é esse risco que eu estou expondo ao meu trabalhador e a criar medidas para conseguir evitar, talvez alguma forma de treinamento, como que vai agir, com EPIs necessários. Então, ela vai estar responsável por conseguir prever esses acidentes antes que aconteçam e tomar medidas para que eles sejam evitados. Fatores determinantes e condicionantes da saúde. Quando a gente fala de conceito de saúde, muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase aqui também. Mas, por exemplo, antigamente a gente tinha o conceito de que, se eu não estou doente, eu estou saudável. Então, saúde era a ausência de doença, simplesmente. E hoje em dia, a gente sabe que não funciona mais assim. Por quê? Eu posso não estar doente, não tenho nenhuma comorbidade, estou saudável, fiz exame, estou bem, e ainda assim eu não estou saudável. Por quê? O que vai ser levado em consideração para eu poder considerar que eu tenho uma saúde boa, que eu estou com uma saúde adequada? A gente tem a alimentação. A alimentação, assim, eu considero meio que 50% da nossa saúde. Se a gente tem uma alimentação ruim, uma hora ou outra não vai ser bom. Então, assim, a alimentação, ela vai mandar tanto no nosso psicológico quanto no nosso físico mesmo. Se a gente tem uma alimentação ruim, a gente aumenta o fator de risco para diversas doenças, diabetes, hipertensão, que são muito comuns. A gente aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco, assim, a grande maioria das doenças, a gente tem como forma de prevenção a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Então, assim, não só por questões estéticas, mas principalmente por questões de saúde mesmo. Muitas vezes eu me alimento hoje com uma alimentação que não é adequada, com muita coisa industrializada, muita comida fast food, e estou saudável. Mas não significa dizer que eu estou alcançando uma saúde. Por quê? Mais para frente eu posso precisar colher os frutos dessa escolha ruim da minha alimentação. Condições de moradia também. E aí, condições de moradia, a gente vai colocar tanto própria da estrutura da casa mesmo, quando a gente tem muitas pessoas morando em uma casa pequena, casa abafada, casa onde a gente tem uma má iluminação e uma má ventilação, a gente tem maior predisposição para que tenham doenças nesses locais. Por quê? Por exemplo, se eu estou com tuberculose, se eu moro eu e mais 3 pessoas em uma casa de 4 quartos, a chance dessas pessoas serem contaminadas vai ser menor do que se eu moro eu e mais 3 pessoas em uma casa de um cômodo, fechadinho, porque a gente abafa aquele ar ali. Se o ar não corre, os vírus, as bactérias, tudo que está presente ali vai ficar bem mais concentrado. Então, a chance da gente ter uma maior infecção é maior. Condição de moradia, a gente observa isso muito em idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Se eu tenho muita escada em casa, se eu tenho degrau, se eu tenho tapete, se eu tenho muitas coisas que atrapalham a locomoção, a gente aumenta muito o risco de queda das pessoas. A gente tem que sempre estar atento a essas coisas. Em condição de moradia, a gente entra também em questão de exposição à violência física, violência psicológica, porque a gente sabe que, por exemplo, estou saudável, não tenho nenhuma doença, fiz todos os meus exames,
Se eu estou sofrendo violência ou se eu estou dentro de um ambiente onde a violência está presente, eu não vou estar saudável necessariamente. Por quê? Porque eu estou sendo exposto a alguma coisa, isso pode me gerar traumas, problemas psicológicos, então a gente também já foge um pouquinho dessa saúde, que seria apenas a ausência de doenças. Saneamento básico. A gente consegue perceber isso muito atualmente, por exemplo, quando a gente vai tentar procurar sobre condições das outras pessoas, a gente está com essa pandemia do Covid aí. Então, desde o começo, desde quando o Covid surgiu, o que a gente sempre escuta falar na televisão e todos os meios de comunicação? Lavem as mãos, sempre com água e sabão, usem álcool em gel, sempre que pegar em alguma coisa, lava as mãos, sempre. Então, a gente está sempre falando dessa lavagem das mãos. E vira e mexe, a gente consegue ver alguma matéria onde tem alguns locais com famílias mais carentes mesmo, que está faltando água. Então, às vezes, as pessoas estão há 1, 2 semanas, um mês sem ter água. Então, como é que a gente vai falar para essa pessoa lavar as mãos sempre se ela não tem água para beber? Então, assim, o saneamento básico também vai mandar muito na minha saúde. Quando eu não tenho saneamento básico, eu me torno muito mais exposto a adquirir certas doenças. Não só no Covid, eu usei o Covid porque a gente está mais na atualidade mesmo, peguei uma coisa mais atual. Mas, por exemplo, se eu não tenho saneamento básico, não tenho banheiro em casa, tenho esgoto a céu aberto, então a gente está sempre muito mais exposto a bactérias, está muito mais exposto a diversos tipos de infecção. A família, como eu falei, quando a gente tem um convívio ruim, violência no nosso ambiente domiciliar, quando a gente, mesmo que não seja violência, assim, violência física mesmo, violência sexual, uma coisa mais psicológica, ainda assim abala a nossa saúde. A gente não é considerado saudável se o meu meio familiar não é adequado, não está vivendo em harmonia, digamos assim. O meio ambiente. Então, a gente sabe que a gente precisa do meio ambiente para conseguir viver. Então, se a gente tem um local com muita poluição, com muitas coisas que a gente sabe que não são boas, a gente também vai ter nossa saúde afetada. O trabalho, e a gente entra muito na segurança do trabalho. A gente tem algumas doenças causadas pelo trabalho que podem ser psicológicas. Então, por exemplo, se eu trabalho em um local e eu estou exposto a uma grande pressão psicológica, o meu trabalho está fazendo mal para a minha saúde. Eu posso desencadear uma depressão, uma ansiedade pela questão do meu trabalho. Então, ele está me expondo e isso está me abalando, inclusive, na minha vida pessoal, não só durante o trabalho. Além também de condições desnecessárias, condições não adequadas, inadequadas. Por exemplo, eu tenho que trabalhar com EPI e eu não estou tendo. Voltando agora para a pandemia, de novo, falando dessa atualidade, a gente teve diversas denúncias aí de alguns profissionais de saúde, de alguns hospitais em todo o Brasil, aonde a gente precisa de EPIs qualificados, porque se a gente não tiver EPIs qualificados, nossos profissionais vão ser contaminados. E aí a gente não vai mais ter profissional para atender. Então, eu preciso de EPI que muitas vezes não estava sendo disponibilizado de forma adequada, na quantidade adequada, com a qualidade adequada, porque a gente também precisa de EPIs adequados, senão também não vai adiantar tanto assim. A renda familiar. Como eu citei, por exemplo, nessas famílias onde está faltando água atualmente, que a gente não consegue lavar as mãos com frequência, ter essas questões de higiene básica, são sempre pessoas com a renda um pouco mais baixa. Então, a gente, infelizmente, as pessoas têm sua saúde determinada pela sua renda. Porque a gente tem muito mais acesso a serviços de saúde, a qualidade de vida, quando a gente tem uma condição financeira melhor. Além disso, não só para serviços de saúde, mas a minha renda familiar, por exemplo, vai determinar sobre a minha alimentação. Então, elas estão interligadas. Se eu tenho uma alimentação ruim, a minha saúde automaticamente não está boa. Se a minha renda é ruim, se eu recebo muito pouco, não consigo comprar alimentação adequada, ou, por exemplo, não consigo comer frutas, verduras como só o básico, arroz, feijão e carne, a minha saúde não vai ser tão boa quanto uma pessoa com uma alimentação rica em verduras, em vegetais, em vitaminas mesmo. A educação. Quando a gente fala em educação, a gente tem incluído também a educação em saúde. Então, junto com a educação, vem o acesso à informação.
a gente vê muitas coisas que pra gente muitas vezes são óbvias, que são muito fáceis, mas talvez para uma pessoa que não teve acesso a essa mesma educação que a gente teve, não é tão simples assim. Então, as pessoas têm acessos diferenciados a informações e esse acesso à informação traz também saúde para a gente. Por exemplo, a gente está o tempo inteiro vendo na televisão sobre o uso de máscara, sobre lavagem das mãos, sobre o uso de álcool em gel. E, por exemplo, um morador de rua que não consegue ver noticiário, que não tem acesso à internet, que não tem nada disso. Agora, tudo bem que já meio que deu o boom. Mas no começo, eles não sabiam, não estavam entendendo por que as pessoas estão saindo de máscara, por que as pessoas estão nessa movimentação que não é o comum. Então, as pessoas que têm acesso à educação, as pessoas que têm acesso à informação, elas conseguem se proteger e ter uma saúde mais adequada mesmo. Os meios de transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, de novo, como a gente falou, as condições em que essa pessoa está inserida como um todo mesmo, tudo que ela tem acesso. O lazer é muito importante também. Se eu estou só no meu trabalho, se eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para meio que distrair mesmo a cabeça, se divertir, sair com a minha família, dar um passeio, fazer uma viagem, a gente também adoece. Isso também não faz bem para o corpo. A gente precisa sempre ter o equilíbrio. Eu preciso fazer as minhas obrigações, mas eu também preciso de um tempo para relaxar, de um tempo para me desprender disso tudo mesmo, para a gente conseguir seguir trabalhando com saúde, sem adoecer. E isso pode causar doenças, de novo, tanto psicológicas quanto físicas mesmo. A gente pode ter depressão, a gente pode ter ansiedade, mas a gente também pode ter uma hipertensão por estresse, a gente pode ter um infarto causado por estresse. Então, não é só doenças psicológicas que vão ser desencadeadas por esses processos. Só um pouquinho que eu vou tomar uma água, gente. Para quem chegou depois, revisão baseada na prova, tá? Essa aula vai ficar salva. Provavelmente vai ter aula só de manhã, então à noite não tem. Então, para quem não pôde participar agora, essa live vai ficar gravada. Mas, caso a gente decida fazer alguma outra à noite, a gente avisa para vocês e manda o link também, tá? Continuando. Ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condição de bem-estar físico, mental e social. Nesse conceito, aprende-se que o trabalho é um fator determinante / condicionante da saúde dos indivíduos. Então, o meu trabalho e principalmente as condições de trabalho que eu sou submetida vão também influenciar muito na saúde das pessoas. A gente vê muita gente adoecendo por causa do trabalho, a gente vê muita gente perdendo a saúde mesmo por causa do seu trabalho. E a gente também vê o contrário, a gente vê quando uma pessoa está muito satisfeita com o seu trabalho, quando ela trabalha em condições adequadas, quando ela tem acesso às coisas da forma como tem que ser mesmo, ela se sente realizada. E essa realização com o trabalho reflete também na vida pessoal das pessoas. Então, se eu estou satisfeita com o meu trabalho, quando eu estiver na minha vida pessoal, eu vou ter mais acesso ao lazer, eu vou ter mais acesso ao meu descanso, vou ter uma boa renda familiar, né, de forma adequada. Então, isso também vai influenciar na vida pessoal. Então, a gente consegue ver que todos esses fatores determinantes, juntamente com o trabalho e vida pessoal, estão sempre interligados. Então, se, por exemplo, eu não tenho renda, muitas vezes eu não tenho alimentação, condição de moradia adequada. Se eu não tenho condição de moradia adequada, eu também não vou ter acesso à educação de qualidade. Se eu também não tenho renda, está significando que o meu trabalho está deixando a desejar em algum ponto aí. E aí, tudo isso a gente percebe que está interligado mesmo. Então, a gente tenta fazer com que as coisas fiquem o mais adequadas possíveis, para a gente conseguir evitar esses problemas relacionados ao trabalho. Gente, deixa eu conseguir passar aqui. Aí. Conforto ambiental no trabalho. E aí a gente entra com um conceito um pouquinho importante para a gente. A gente tem a palavra ergonomia. Muitos de vocês já sabem o que significa. Para quem não sabe, ergonomia significa interconectar harmonicamente por meio de projetos e ações
a organização do bem-estar humano e o ambiente em que se vive, de modo a formar um conjunto com o objetivo de visar a melhoria do desempenho. Então, a ergonomia vai vir para meio que ter ações e ter meios de juntar todos esses pré-determinantes que a gente viu lá atrás para conseguir fazer com que a gente tenha um ambiente adequado e um ambiente que vai disponibilizar mais saúde para o meu indivíduo. Então, a gente vai ter conjunto de ações, projetos, por exemplo, no trabalho, a gente tem treinamento das pessoas para conseguir ter um melhor desempenho. Por exemplo, o que a gente vê muito, a gente vai citar mais para frente, mas já dando uma adiantada. Locais onde implementam a ginástica laboral no ambiente de trabalho. São projetos, é um projeto, uma ação pequena, normalmente isso não demora meia hora, uma ginástica laboral se torna bem rapidinho, e isso vai melhorar o desempenho do meu profissional, ele vai trabalhar menos cansado, ele vai trabalhar com mais disposição. Além disso, isso vai ser bom para mim também, por exemplo, se eu for um chefe de uma empresa, eu vou disponibilizar esse projeto, essa ação. Gente, vocês estão me escutando? Aqui deu que minha internet travou. Então, vou só voltar um pouquinho, porque deu aqui para mim uma mensagem que minha internet está meio ruim. Mas a gente vai ter ações para conseguir fazer com que o meu profissional, além de trabalhar com mais disposição, além de ter essa questão, eu vou evitar. Gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? O meu aplicativo fechou aqui e aí eu não sei até onde que cortou. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí para vocês? O meu aplicativo deu uma caída. Estão ouvindo, né? Desculpa, gente. Vou continuar aqui, tá? Deixa eu voltar lá para onde eu estava. Então, vamos lá. Então, eu evitando com que o meu profissional tenha esses problemas, por exemplo, como a ginástica laboral, eu vou evitar LER e eu vou evitar DORT. Vou evitar problemas na coluna, eu vou evitar, por exemplo, uma hernia de disco. Com isso, é bom também para o patrão, para o dono dessa empresa. Por quê? Um profissional doente é um profissional que traz despesa para a minha empresa. Ele vai ficar afastado, eu vou precisar continuar pagando ele mesmo afastado, porque isso é um direito trabalhista. Ao mesmo tempo, talvez eu precise contratar uma outra pessoa para ficar no lugar, se for uma função que alguém não consiga desempenhar. Então, um profissional doente é ruim para o profissional, lógico, porque não é bom, ninguém gosta de não estar saudável, mas também é ruim para o próprio patrão, porque também mexe no bolso, né? Então gera despesa. Então, essas questões, esses projetos, essas ações que a ergonomia vai conectar, elas vão servir vão ser favoráveis para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, a gente tem na legislação brasileira a norma reguladora 17 da portaria 3.214, de 8 de julho de 78, que recomenda a sua aplicação da ergonomia para locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Então, eu preciso ter um trabalho mental muito intenso. Isso acontece muito, por exemplo, em locais numa UTI. A gente precisa de um intelecto muito bom e a gente precisa ter uma atenção, porque em qualquer momento as pessoas podem ter uma decaída no seu estado de saúde. Se eu trabalho, por exemplo, se eu sou policial, eu preciso dessa atenção constante, porque eu estou sempre exposta a uma pressão. Parâmetros de conforto, níveis de ruído, índices de temperatura, velocidade e umidade do ar, visando a adaptação das condições de trabalho às características psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, qualquer tipo de trabalho em que eu possa estar exposto a alguma coisa que não seja adequada, temperatura muito alta, temperatura muito baixa,
ruído muito alto, por exemplo, quem trabalha no aeroporto, a gente sempre vê quem está lá no aeroporto trabalhando com aqueles abafadores de som no ouvido. Por quê? Ruído muito alto, muito ruído, isso vai atrapalhar a audição dessa pessoa. Eu posso gerar uma lesão no ouvido, posso gerar uma lesão no tímpano, a pessoa pode até chegar a ficar surda por causa dessa exposição. Então, em todos os locais onde a gente tenha qualquer tipo de situação em que não seja totalmente confortável, a gente vai precisar da ergonomia para a gente conseguir prevenir os riscos, para a gente conseguir prevenir os danos. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não sei o que está acontecendo com esse aplicativo e a internet aqui tá boa. Aonde foi que eu parei de falar aí para vocês? Onde foi que cortou? Eu vou voltar lá pro slide, tá bom, pessoal? Então, de novo, a ergonomia, de acordo com a própria legislação que a gente tem, da norma regulamentadora número 17, isso, então tá certinho, vou continuar daqui. Ela vai ser obrigatória para todos os locais de trabalho onde meu trabalhador esteja exposto a qualquer situação que seja anormal, que seja corriqueira. Então, sempre que eu tiver qualquer tipo de exposição, qualquer tipo de risco no meu ambiente de trabalho, eu vou precisar da ergonomia para planejar esses projetos e essas ações para evitar que eu tenha acidentes de trabalho e lesões também relacionadas ao trabalho, doenças ocupacionais. E aí a gente entra na ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? É uma das coisas que a gente mais cita, porque além de ser muito frequente, muito presente, é uma coisa muito simples. Então, ela é um conjunto de práticas de exercícios físicos relacionados no ambiente de trabalho com a finalidade de colocar previamente cada pessoa e todos da equipe ou grupo de trabalho bem preparados para o exercício do labor diário. Então, normalmente a gente tem muito alongamento em todas as partes do corpo, focando principalmente se eu estou em algum local de trabalho que eu forço, mais alguma parte do meu corpo vai ser mais focado nisso, mas é principalmente alongamento para a gente evitar as lesões osteomusculares mesmo. Então, a gente vai passar pelos membros superiores, membros inferiores, tronco, cabeça, para a gente conseguir evitar a gente conseguir adequar o nosso corpo àquela situação que ele está vivendo. Então, se, por exemplo, a minha avó, ela trabalha sentada o tempo inteiro no computador, só mexendo no computador. Isso muitas vezes causa lesão por esforço repetitivo e dorte mesmo. Então, lá no local de trabalho dela, eles têm ginástica laboral 3 vezes na semana, se não me engano. O que ela vai ter? Ela trabalha o tempo inteiro sentada, mexendo no computador com os dedinhos sendo forçados. Então, ela vai ter alongamento para a coluna, porque, como eu falei, se trabalha muito tempo sentado, a chance de você ter alguma lesão na coluna aumenta. Vai ter alongamento na coluna, vai alongar principalmente os dedos. Quando não tem a ginástica laboral, que é aquela aula conjunta com todo mundo, eles ensinam os alongamentos para ela fazer, de vez em quando, parar, alonga os dedos, alonga a coluna, para conseguir evitar com que tenha qualquer tipo de problema. Essa ginástica laboral, ela vai ser supervisionada ou orientada, como eu falei no caso da minha avó, que é 3 vezes na semana. Nas outras 2, 3 vezes da semana, ela fica sozinha. Então, foi orientado por esse profissional, que mesmo ele não estando presente, ele ensinou como que ela poderia fazer. Então, orientada ou supervisionada por um fisioterapeuta, educador físico ou por algum especialista que tenha recebido treinamento para poder ensinar essa ginástica laboral para as outras pessoas. A ginástica laboral começou a ser compreendida como um grande instrumento na melhoria da saúde física do trabalhador, reduzindo e prevenindo problemas ocupacionais através de exercícios específicos que são relacionados no próprio local de trabalho. Então, como eu falei, é uma pausa ali de 15 minutos, 20 minutos, talvez até menos, dependendo do local, que a gente consegue realizar esses exercícios e melhorar uma grande gama de fatores na vida do meu trabalhador.
Então, eu vou reduzir ou prevenir para caso ele não tenha problemas ocupacionais. Lesão por esforço repetitivo, problema na coluna. Então, a gente vai conseguir fazer isso. É bom para o profissional, porque eu vou estar evitando um problema para ele. E, de novo, é bom também para o chefe, para o dono dessa empresa, porque é uma coisa barata e que vai evitar com que eu tenha maiores despesas no futuro, né? Digamos assim. E aí alguém pode falar, mas eu já estou no meu trabalho, já estou cansado. Eu ainda vou ter que fazer exercício para ficar mais cansado ainda. Então, a ginástica laboral também é pensada nisso. Então, ela é leve, ela é de curta duração, não é um exercício de alta intensidade. Não é um exercício que você, por exemplo, vai ficar pingando de suor no final. É uma coisa básica, mais baseada mesmo em alongamentos, para a gente conseguir manter nossas articulações, nossos músculos adequados. Então, ela não sobrecarrega e nem cansa o funcionário. Então, isso não vai comprometer negativamente o trabalho dele. Aliás, vai fazer o inverso. Ele vai ter mais disposição para conseguir realizar esse trabalho dele de forma adequada. Então, os objetivos da ginástica laboral, tudo que a gente consegue alcançar só praticando essa ginástica laboral, esses exercícios de alongamento, principalmente. Trabalhar a reeducação postural. Se eu trabalho sentada, dificilmente a gente tem uma pessoa que senta corretamente, bem retinha. Normalmente as pessoas sentam curvadas. Isso aumenta muito o risco de lesão na coluna. Então, a gente vai trabalhar a educação postural. Gente, desculpa mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou continuar. Então, eu vou trabalhar uma postura adequada com esse profissional. Além disso, vai aliviar o estresse. Qualquer tipo de exercício que a gente faz vai contribuir para a gente aliviar o nosso estresse. Quando a gente faz